Acho que todo mundo está um pouco atrasado por causa da dificuldade de entrar na USP, mas eu fico muito contente de apresentar esse material para vocês. Essa foi a conferência de abertura do Prenatal Screening Workshop, que foi feito em Berlim em março desse ano. Então é uma apresentação bem up-to-date sobre o screening de pré-eclâmpsia. Bom, a grande razão por que eu estou aqui falando desse tópico, eu acho que eu fui a pessoa responsável por introduzir na Austrália, e começando por Melbourne, o screening de primeiro trimestre para pré-eclâmpsia, isso em julho de 2013, e agora a gente está tentando introduzir isso na USP de Ribeirão Preto, e como eu vou mostrar para vocês, a gente vai iniciar um grande estudo nacional para validar o screening de primeiro trimestre para a população brasileira. A prática que eu trabalhava, além da Monash University, se chamava Monash Ultrasound for Women. Para vocês entenderem esse conceito, isso é muito parecido com a clínica civil da USP. Então, é um serviço que os professores da Monash University atendem pacientes privados. A gente tinha 6 sites em Melbourne, eu coordenava desde 2015, e a gente tem 10 sites em Sydney. Juntos, a gente fazia 80 mil ultrassons de GO por ano, só de GO, só de ginecologia obstetrícia, e nos últimos 3 anos, 10 mil NIPTs e 10 mil screenings para pré-eclâmpsia. Ou seja, a gente tem uma experiência enorme e desde 2013 a gente realizou por volta de 40 mil screenings de pré-eclâmpsia para essa população. Então, é uma amostra bem grande. No momento, a gente está fazendo data linkage para obter o resultado perinatal e a gente vai conseguir avaliar a performance desse screening aí, provavelmente nas publicações vindo nos próximos 2 anos. Sem dúvida, vocês sabem disso, a gente tem um problema. Pré-eclâmpsia é um grande problema de saúde pública. A incidência de pré-eclâmpsia no Brasil, que a gente aprendeu antigamente que era por volta de 10%, a gente sabe, bem documentado hoje, que é de 7,5%. Essa é a incidência real de pré-eclâmpsia no Brasil. No Brasil, pré-eclâmpsia, assim como na maioria dos grandes lugares do mundo, é a primeira causa de morbimortalidade materna e morbimortalidade perinatal. Então, sem dúvida, a gente tem um grande problema de saúde pública. Infelizmente, o mundo é extremamente desigual. Esse mapa mostra a mortalidade materna. Quanto mais escuro, maior mortalidade materna. Claro que é um grande problema na África, no sul da Ásia, na Índia, mas vocês têm países como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais rico do mundo e que a mortalidade materna, em vez de diminuir, ela está aumentando, apesar de ter níveis ainda mais baixos que o Brasil. O número é assustador. Se vocês pensar que na Europa, quase 2.000 grávidas morrem decorrente de complicações do ciclo grávido puerperal. Nas Américas, quase 8.000. Esse é um número ainda assustador. Só que a morte é a ponta do iceberg. Então, o evento morte ele é muito raro, mas a morbidade, tanto materna e perinatal, que na verdade é o que nos preocupa mais do que a mortalidade, que já é chocante. Como a gente está tentando resolver esse problema, uma condição que causa altíssima morbimortalidade perinatal? Uma fórmula extremamente velha. Esse é o nosso pré-natal. A gente faz pré-natal da mesma forma nos últimos 90 anos. O pré-natal que a gente faz hoje, que na maioria dos lugares começa no final do primeiro trimestre ou no começo do segundo trimestre, o modelo de hospital terciário, que a gente recebe as pacientes na segunda metade da gestação, doentes. As pacientes chegam para nós com pré-eclâmpsia instalada ou com uma suspeita muito alta de pré-eclâmpsia ou com pré-eclâmpsia crônica. Então, a doença está aqui. A gente não pode predizer e, em consequência, não pode prevenir com o modelo atual. O que a Task Force americana nos propõe para a pré-eclâmpsia, a publicação do JAMA 2017, é o que a gente tem feito nos últimos 90 anos. Eles nos recomendam utilizar como screening para pré-eclâmpsia a medida seriada da pressão arterial. Vocês acham que esse screening é eficaz? Para o diagnóstico da doença,
né? Porque as pacientes vão ser identificadas com pressão alta, mas será que isso é uma estratégia de screening e é uma estratégia que pode ser usada em prevenção? A resposta é fácil, a resposta é não. É isso que a gente faz. Esse é o viaduto da Marginal Pinheiros de São Paulo. Esses são policiais e alguns engenheiros da Prefeitura de São Paulo, mas eles poderiam ser obstetras. A gente vê o estrago, que é a pré-eclâmpsia, e a gente tenta remendar o estrago. Só que o estrago não é remendável. É isso que a gente tem feito na prática atual, até chegar o momento do parto. Então, em pré-eclâmpsia existe uma competição entre a mãe, que o parto vai resolver a situação imediata, não o risco cardiovascular futuro, que a gente vai conversar daqui a pouco, com o feto, que é um feto, na maioria das vezes, prematuro. Então, é uma competição que a gente tem que chegar num meio tempo, mas os resultados perinatais são complicados, justamente porque a gente tenta consertar o inconsertável. Por quê? Porque se eu usar antihipertensivo, corticoide, sulfatar eventualmente, eu vou minimizar complicações da pré-eclâmpsia, mas eu não vou atuar no S-FLIT. O S-FLIT é um fator antiangiogênico que é o causador das lesões alvo da pré-eclâmpsia, da lesão endotelial. Então, qualquer tratamento que eu faço hoje para a pré-eclâmpsia, eu não estou atuando no S-FLIT. Ou seja, eu não estou tratando a doença, eu estou prevenindo ou tentando prevenir as complicações dessa doença. A gente tinha o conceito que a cura da pré-eclâmpsia é o parto. Vou retirar a placenta, eu vou resolver a pré-eclâmpsia. Eu vou resolver complicações imediatas maternas e, eventualmente, complicações perinatais. Só que o S-FLIT, ele lesa o endotélio. E pacientes que tiveram pré-eclâmpsia, principalmente pré-eclâmpsia precoce, elas têm um aumento de 4 vezes no risco cardiovascular, que é o maior matador de mulheres no mundo. Maior do que câncer de colo, maior do que câncer de mama. O que mata mais mulheres do mundo são eventos cardiovasculares que são aumentados por pré-eclâmpsia. Quais são as estratégias hoje que a gente tem de screening para tentar endereçar isso? E a maioria das grandes sociedades, eles têm guidelines. Os guidelines da FEBRASGO, hoje, eles são muito semelhantes, praticamente iguais, aos grandes guidelines internacionais, que é o guideline da NICE, no Reino Unido, e do ACOG, nos Estados Unidos. Basicamente, eles nos dizem para utilizar história materna na tentativa de identificar um grupo de alto risco, e se essa paciente é considerada de alto risco, recomenda a prescrição de aspirina na tentativa de prevenir pré-eclâmpsia. Uma paciente é considerada de alto risco se ela tem pelo menos um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado. Qual é a taxa de detecção desse screening? Que é bastante simples, 40%. Eu posso trocar por uma moeda e a moeda ser superior. Se eu fizer um cara e coroa, a minha taxa de detecção é 50%. Ou seja, eu tenho um teste que os guidelines recomendam que a gente utilize hoje, que a taxa de detecção é 40%, com 10% de falso positivo. Não é um teste bom. E essa estratégia, além de não ser boa, ela falha. Por quê? Se eu utilizar esse teste num país ou numa região como o Reino Unido, que tem o sistema público de saúde mais organizado do mundo. Utilizando essa estratégia, somente 23% das pacientes consideradas de alto risco receberam aspirina. Então, eu tenho uma estratégia que falha e que não está sendo bem utilizada. Na Austrália, outro país bem organizado, 24%. No mais organizado ainda, Canadá, 10%. Ou seja, é uma estratégia que simplesmente não funciona. E a amostra disso é isso aqui. Dados brasileiros, vocês veem que a taxa de mortalidade materna vem se reduzindo, com um aumento aí nos últimos 3 anos. Mas se vocês acompanharem, essa aqui é a mortalidade por pré-eclâmpsia. Mortalidade. Não muda. Apesar de eu ter tido uma redução da mortalidade materna nos últimos anos, a mortalidade materna por pré-eclâmpsia não se move.
Porque a estratégia que eu estou utilizando não funciona, basicamente por isso. O que eu posso fazer ao invés do que a gente tem feito? Pré-eclâmpsia, claro, que é uma doença extremamente complexa. Então, pelo menos, o professor Geraldo acho que conhece muito bem isso, pelo menos 2 gerações de pessoas muito inteligentes, nos últimos 40 anos, tentaram identificar um bom preditor de pré-eclâmpsia. Os Doppler de artéria uterina, centenas de marcadores séricos diferentes e, claro, que todos falharam. Por quê? Porque pré-eclâmpsia é uma doença multifatorial. Então, é impossível identificar um marcador que seja bom o suficiente para ser utilizado na prática clínica. Se eu tenho essa gama de eventos relacionados à pré-eclâmpsia, faz mais sentido que eu tenha um conjunto de marcadores na tentativa de predizer pré-eclâmpsia. A gente evoluiu, e acho que fez parte dessa evolução a gente pensar em pré-eclâmpsia não como uma entidade única, mas sim como um espectro com fenótipos diferentes. Eu posso falar de talvez 3 fenótipos diferentes de pré-eclâmpsia, que a gente chama de pré-eclâmpsia precoce, com parto antes de 34 semanas, pré-eclâmpsia pré-termo, com parto antes de 37 semanas, e pré-eclâmpsia a termo, que é aquela que o parto é depois de 37 semanas. Essa é uma classificação. A classificação da Sociedade Internacional de Hipertensão na Gestação divide não pelo parto, mas pelo momento que se faz o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Antes de 34 semanas, chamada precoce, depois de 34 semanas, chamada tardia. Só que é um pouco difícil utilizar essa classificação para basear os resultados. A gente não utiliza mais o termo pré-eclâmpsia leve, porque, na verdade, a doença ela pode ter complicações, ela pode abrir o quadro como leve, mas ter complicações extremamente sérias. Fica difícil, utilizando essa dicotomização menos ou mais de 34, definir prognóstico. O parto, que foi causado ou por causa materna ou por causa fetal, é um evento que define prognóstico melhor. O que a gente sabe hoje, que a pré-eclâmpsia pré-termo é associada com maior número de complicações, mas, claro, ela é mais rara. Se a incidência de pré-eclâmpsia no Brasil é 7%, pré-eclâmpsia pré-termo é por volta de 2%. E a pré-eclâmpsia a termo, claro que é um evento importante, que pode causar complicações maternas e perinatais, mas hoje, depois do Repitat, se uma paciente chega com diagnóstico de pré-eclâmpsia, com 37 semanas, a gente resolve a gestação. É isso que os guidelines têm nos dito. Então, claro que a pré-eclâmpsia a termo, ela cursa, quando bem identificada, com menos complicações. O que a gente vê, infelizmente, é que algumas pacientes não têm um diagnóstico bem feito e elas chegam para nós depois de 37 semanas com complicações. Qual que é a gênese da pré-eclâmpsia? Acho que a gente aprendeu muito bem que ela é basicamente placentária, que você tem hipóxia placentária e essa hipóxia placentária vai proporcionar o release, a secreção de substâncias, principalmente o S-Fleet, que vão causar o dano endotelial. 2 amigos, o Stefan Verlohen, que publicou o maior trabalho sobre o S-Fleet PLGF ratio, a razão entre essas 2 substâncias que está bastante em voga, em estudo para a pré-eclâmpsia. Esse é o Baski Tilagratan, que tem uma teoria que, na verdade, a pré-eclâmpsia é de origem cardiovascular ao invés de ser de origem placentária. Na verdade, os 2 estão corretos. Você tem a pré-eclâmpsia pré-termo, que é uma pré-eclâmpsia de origem placentária, e uma pré-eclâmpsia a termo, que ela é mais de origem cardiovascular, pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares. Claro que existe um pouco de misto entre essas 2 situações, como tudo em medicina. Mas o que a gente tem hoje, então? Ainda continuo com grandes desafios globais em termos de morbimortalidade referente à pré-eclâmpsia. Mas eu acho que a gente tem mais conhecimento, não só do fenótipo, mas como eu vou mostrar para vocês, de preditores de pré-eclâmpsia. A gente aprendeu a utilizar um pouco mais em medicina softwares, utilizar algoritmos, que eu posso utilizar likelihood ratios, ao invés de informação dicotômica pela história. Eu tenho ultrassom, que nos ajuda bastante em obstetrícia, e eu vou mostrar que ele ajuda na predição de pré-eclâmpsia.
E hoje eu tenho dois fatores bioquímicos, dois marcadores séricos que eles estão mais associados no momento na detecção de pré-eclâmpsia. Com isso vem a proposta da inversão da pirâmide do pré-natal. A inversão não é fazer somente consultas pré-natais nessas situações, mas utilizar o ponto que a paciente vem por ultrassom obstétrico, teoricamente com um especialista na área, bem formado, como janelas de oportunidade na predição de complicações da gestação, entre elas a pré-eclâmpsia. Eu acho que todos vocês concordam que está muito bem estabelecido que de 11 semanas a 13 semanas, a grande maioria das pacientes vêm ou deveriam vir para o screening para síndrome de Down. Que a incidência é 1 para 600. Pré-eclâmpsia, pré-termo, é 1 para 50 a 1 para 100. Ou seja, 6 ou 12 vezes maior que para síndrome de Down. Então, hoje a gente tem utilizado esse conceito na tentativa de predizer complicações da gravidez no momento do ultrassom do primeiro trimestre. E a gente tem evidência bastante forte que a gente faz isso para síndrome de Down e para as grandes aneuploidias. E hoje, como eu vou mostrar para vocês, a gente tem evidência bastante forte que a gente pode fazer isso também para pré-eclâmpsia. Então, utilizando o mesmo raciocínio que a gente utiliza para síndrome de Down, que eu uso história, idade materna, uso ultrassom, translucência nucal e uso bioquímica, coloco tudo junto e eu calculo um risco individual para esses pacientes. Então, utilizando esse mesmo conceito, hoje a gente tem o conceito de predição de pré-eclâmpsia. Vocês viram que a história é o guideline atual. História é extremamente importante. A gente sabe que todos aqueles fatores que eu demonstrei, eles são fatores de risco de pré-eclâmpsia. Mas será que eles são dicotômicos? Eles têm o mesmo peso? A gente sabe que não. A gente pode ver isso muito fácil, que esses fatores têm pesos diferentes. Eles têm likelihood ratios, eu odeio essa palavra em português que é ruim, é razão de verossimilhança. Likelihood ratio é bem melhor, né? Mas então eles têm o likelihood ratios diferentes, eles têm pesos diferentes. Eu consigo fazer isso na mão? Não. Mas se eu colocar essa informação no software, eu consigo calcular automaticamente os likelihood ratios da história. Se eu fizer três perguntas, qual que é a sua idade, qual que é a sua altura e o seu peso? Não confiem em mulheres grávidas. Elas vão mentir a altura e o peso, então meçam. Isso é um fato. Então meça a altura e peso. Idade nós não podemos mentir porque o sistema calcula para vocês. As outras informações são informações sim ou não. Com 10 perguntas eu faço uma história clínica relacionada à pré-eclâmpsia e claro que paciente sem fatores de risco, eles são baixo risco, pacientes com fatores de risco, eles são alto risco. Isso é um fato. Mas hoje eu sei, depois desses 40 anos de pesquisa de vários e vários grupos ao redor do mundo, quais são os principais fatores associados à pré-eclâmpsia pré-termo na época do ultrassom de primeiro trimestre. Então, se eu fizer Doppler das artérias uterinas, medir o índice de pulsatilidade do lado direito, do lado esquerdo, somar e dividir por 2. Eu tenho índice de pulsatilidade médio. Ele é aumentado nas pacientes que vão desenvolver principalmente pré-eclâmpsia precoce e pré-termo. Pressão arterial média. Isso foi descrito fora da obstetrícia. Cardiologistas australianos há muitos e muitos anos descreveram que a melhor forma de se averiguar a pressão não é com o esfigmomanômetro convencional. É com automático, medindo 2 vezes nos 2 braços simultaneamente e se calculando o que se chama de pressão arterial média. PAN em português ou MAP em inglês. O MAP ele também é aumentado nas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo. Dos vários e vários marcadores séricos, quais são os 2 melhores no momento? Claro que vários e vários grupos, inclusive o meu grupo em Melbourne, e a gente quer iniciar isso aqui em Ribeirão Preto, a gente sempre está buscando marcadores melhores que a gente tem. Mas os melhores marcadores é o PAPA, que é o mesmo que a gente utiliza do screening combinado para síndrome de Down. Ele é diminuído em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo.
E o principal fator, o principal marcador que a gente tem hoje é o PLGF, o fator de crescimento placentário. O fator de crescimento placentário, se vocês lembram aquele gráfico fisiológico, a gente tem um balanço na gravidez, o PLGF ele é pró-angiogênico, então ele é aumentado na gravidez, o S-FLIT é diminuído. Na pré-eclâmpsia acontece ao contrário. O S-FLIT é aumentado, que ele é anti-angiogênico, e o PLGF, que é pró-angiogênico, ele é diminuído. Então, esse é o mecanismo básico da pré-eclâmpsia. Então, o PLGF hoje é o melhor fator, ele é bastante diminuído em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo. Usando o mesmo raciocínio que a gente utiliza para a síndrome de Down, tá? Colocando esses fatores que não são difíceis de medir, combinados. História materna, pressão arterial média, Doppler das artérias uterinas, esses marcadores bioquímicos, a taxa de detecção para pré-eclâmpsia pré-termo com parto antes de 37 semanas, quando ela é bastante precoce, é de 89%, pré-termo 75%, pré-eclâmpsia a termo, que como a gente conversou, provavelmente é de origem cardiovascular, muito ruim, 47%. Então, hoje, a gente tem um teste que ele é extremamente bom, muito superior aos guidelines atuais para predizer pré-eclâmpsia pré-termo, que é a que causa mais problemas em relação a mortalidade perinatal. Se eu comparar a taxa de detecção com os guidelines atuais, inclusive da Febrasgo, que utilizam a história, vocês veem que para pré-eclâmpsia pré-termo, utilizando o screening eu consigo detectar 75% dos casos, utilizando os guidelines do NICE, do ECOG ou da Febrasgo, eu consigo detectar por volta de 40% dos casos, com 10% de falso positivo. Ou seja, é extremamente superior. 75% é um número fantástico? Talvez não. A gente quer chegar aí a todo teste de screening a pelo menos 90%, mas só lembrar que existem pouquíssimos testes em medicina, não só em GO, que tem uma taxa de detecção maior ou igual a 90%. Ou seja, 75% é um número razoável, mas claro que a gente está procurando melhorar isso. Quando você lança qualquer teste em medicina, existe uma coisa que se chama overfitting. Os resultados desse teste são melhores na população que você desenvolveu o teste, tá? Porque você customizou o algoritmo para aquela população. Então, essa é a importância da validação externa. Então, o teste que foi desenvolvido na Fetal Medicine Foundation de Londres, que é no sul de Londres, numa população particular, se ele é bom, ele tem que funcionar para outras populações, tá? E o que eu vou mostrar para vocês, e se vocês forem em congresso clássico de ginecologia e obstetrícia, talvez seja um pouco de choque de gerações, existe a ideia de que esse teste não foi validado externamente, e isso não é verdade, como eu vou mostrar para vocês. Grande estudo, esse foi o piloto do ASPRE Trial, que eu vou mostrar para vocês, que foi o teste que fez o screening e fez o ensaio clínico randomizado, prescrevendo placebo ou aspirina para o grupo de alto risco. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, 13 centros universitários, mais de 100 médicos fazendo esse screening, tá? Essas são as taxas de detecção do algoritmo original da Fetal Medicine Foundation. As taxas de detecção desse estudo multicêntrico. Exatamente as mesmas. Ou seja, pessoas treinadas conseguem obter a mesma taxa de detecção. Claro que todo teste novo em medicina, que quebra um pouco de paradigma, você tem o ceticismo, isso não deve funcionar, e tem o medo do que é novo. As pessoas não gostam de coisas novas. Então, a incorporação de coisas novas em medicina ela é muito lenta. Vou usar mais uma vez o exemplo da síndrome de Down. Kypros descreveu a translucência em 1992. 1997, a bioquímica, Maria de Lourdes Brizot, fez parte do artigo original. Ele entrou no Programa Nacional de Screening do Reino Unido, ou seja, que toda paciente do Reino Unido faz esse teste pelo SUS, pelo NHS, em 2011.
Ou seja, de 92, 97, o mundo incorporou em 2000, demorou até 2011 para isso ser incorporado no sistema inglês como uma medida custo-efetiva e que vale a pena oferecer para a população geral. Claro que foi o mesmo raciocínio da pré-eclâmpsia. Vários diferentes centros do mundo validaram o screening para síndrome de Down e é o que a gente usa até hoje, né? Então, claro que se eu tenho um screening, e aqui vale para a pré-eclâmpsia, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser seguro, ele tem que ser custo-efetivo e os pacientes têm que aceitá-lo, né? E nesse momento, eu também vou mostrar outras informações para vocês, o screening para pré-eclâmpsia envolve todos esses fatores. Validação externa, mostrei a validação externa europeia. População australiana. A Austrália tem 30% de imigrantes, como eu era um imigrante na Austrália. Uma população bem misturada. Esse é o hospital de um amigo, do professor John Hyde, que é da Universidade de Sydney, muito parecido com o nosso. Tem mais ou menos 1.500 partos por mês, população de alto risco. Com essa população, a Austrália tem 30% de imigrantes e esse hospital tem 50%. Ou seja, inclusive imigrantes bem pobres, que vêm da Índia, vêm do Paquistão, são refugiados, né? Então é uma população desprivilegiada. Taxas de detecção utilizando a combinação, no caso aqui foi utilizado o PAPIA, porque em 2013 a gente não dispunha do PLGF ainda na Austrália. Taxa de detecção para pré-eclâmpsia pré-termo, 91%. Pré-termo, antes de 34 parto, antes de 34 semanas. Exatamente a mesma taxa de detecção da Inglaterra, a mesma taxa de detecção da Europa. Espanha, Barcelona, serviço completamente diferente, população completamente diferente. Serviço do professor Gratakos, que vocês conhecem. Taxa de detecção, agora usando PLGF, combinando com screening. Interessante que a gente sabe que o S-FLIT é um marcador de segundo e terceiro trimestre. Vários e vários estudos são negativos para esse FLIT no primeiro trimestre. Para a população espanhola foi positivo. Tá? Talvez seja uma característica populacional. Taxa de detecção para pré-eclâmpsia pré-termo, com os mesmos 10%, 91%. Brasil. Pequeno estudo feito, foi o doutorado do Guilherme Lobo, da Escola Paulista. Tá? Então ele utilizou história materna, Doppler de uterina, PLGF, mas com um estudo com dois problemas. Ele utilizou não a técnica de MAP com o esfigmo automático, ele utilizou um esfigmo manual, de mercúrio, para averiguar a pressão arterial média, ou seja, não é a técnica adequada, numa amostra pequena, 700 pacientes. Mas olha o que ele obteve. A sensibilidade pré-eclâmpsia pré-termo, antes de 37 semanas do parto, 67%, foi abaixo dos 75% por os outros estudos, mas com esses dois problemas. E a taxa de detecção para pré-eclâmpsia antes de 34 semanas, 85%. Qualquer um dos dois é superior ao screening pela história materna. Tá? Agora, um estudo inglês patrocinado pelo CNPq inglês em hospitais que fazem screening para síndrome de Down, mas fora da Fetal Medicine Foundation, fora do King's College. Incluindo a amostra do King's College, mas pessoas que fazem esse exame de rotina. Uma comparação direta entre o screening combinado com o screening da NICE. Olha só, screening da NICE em vermelho, os diferentes fenótipos de pré-eclâmpsia, e vocês podem ver que o screening combinado é extremamente superior para pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia pré-termo do que o screening da NICE. Qual que é a beleza desse algoritmo? Porque vocês podem pensar e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aqui é tudo muito difícil, eu não consigo fazer nada, eu não tenho dinheiro. Como que esse cara está falando em PLGF e Doppler de uterina? Mas eu posso usar diferentes combinações de acordo com o meio que eu estou. E vocês podem ver que a taxa de detecção da NICE foi 41%. E qualquer combinação diferente que eu utilizar, no meio que estiver, é superior ao guideline da NICE. É complicado. Eu tenho que usar uma tecnologia extremamente complicada e eu chamo isso de Ferrari.
Eu preciso muita gente, eu preciso alta tecnologia, só posso fazer isso em alguns países. Será que isso é verdade? E a gente decidiu testar isso em alguns cenários. Primeiro, para fazer esse cálculo, eu tenho que ter softwares, tá? Eu tenho softwares pagos, por exemplo, o Viewpoint da GE. O Astraia é o software que a gente está introduzindo no departamento, então em breve a gente vai ter o software para esse cálculo, mas existe o site da Fetal Medicine Foundation, que é gratuito. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, pode colocar essas informações e fazer o cálculo. Ah, eu trabalho num posto de saúde que não tem internet. É tão ruim que eu não tenho um computador e não tenho internet. Todo médico tem um celular no bolso, né? Eu tenho um app de graça. Eu posso colocar a mesma informação no app e ter esse cálculo, não importa onde eu estiver. Controle de qualidade. Isso é extremamente importante. Qualquer coisa que a gente faça, principalmente ultrassom, que é um exame operador dependente, eu tenho que avaliar controle de qualidade. Isso é verdade para a translucência nucal. Então, a translucência nucal funciona muito bem se ela é bem medida. Isso é a mesma coisa para o Doppler de artéria uterina. E a gente fez um levantamento nos nossos serviços, em Sydney e também em Melbourne. Aqui, ao longo do tempo, o esperado é uma variação de 5% para mais ou para menos entre as linhas vermelhas. Vocês veem que está todo mundo na faixa normal. Se espera, convertendo para múltiplos da medianas, que qualquer variável seja um múltiplo da mediana. Em Sydney, 1,03. Em Melbourne, 1,03. Técnicos de ultrassom, não são médicos, são sonographers. A gente treinou esses técnicos de ultrassom, eles se tornaram capazes de fazer o teste e fazem isso de maneira adequada. A gente acabou de publicar esse material na revista Branca, que é Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, que tem um fator de impacto de 5,65. É o número 13 em ginecologia e obstetrícia, ou seja, uma revista bem conceituada. 40 sonographers, 2 estavam fora do target. Um estava medindo um índice de pulsatilidade sistematicamente muito alto, a outra estava medindo sistematicamente muito baixo. Elas foram treinadas e agora elas estão no target. Então, o controle de qualidade é extremamente importante, mas o treinamento resolve isso. Como resolve? Screen positive rate, né? A taxa de screening positivo. Em Sydney foi 11%, 11% da população foi considerada alto risco. Em Melbourne, 11%. O ASPRE, o estudo multicêntrico europeu, 11%. Ou seja, do outro lado do mundo, com mais de 40 pessoas trabalhando com isso, a gente conseguiu a mesma taxa de screening positivo do estudo europeu. Ou seja, o método é extremamente replicável. Claro que, como tudo em medicina, exige treinamento e exige controle de qualidade. Mas como eu vou implementar isso globalmente com as inequidades que a gente tem no sistema de saúde? E a gente resolveu, vocês conhecem Fortaleza, que é um lugar, apesar de ser muito bonito, infelizmente mais desprivilegiado no Brasil, e que tem grandes problemas do SUS. E a gente resolveu fazer um estudo em Fortaleza de um algoritmo simplificado, usando a mesma coisa, o mesmo software, mas eu utilizei história materna e a pressão arterial média. Isso é de graça. Se uma paciente vai para a consulta, eu posso perguntar a idade, medir, pesar, mais 7 perguntinhas sim ou não. Meço a pressão nos 2 braços 2 vezes. Eu consigo fazer isso em 5 minutos. E coloco a informação no software. Taxa de detecção de pré-eclâmpsia pré-termo, se eu utilizar história somente, 43%. Se eu utilizar história mais pressão arterial média com o algoritmo, 67%. Ou seja, mesmo num ambiente que eu não tenho Doppler de uterina, que eu não tenho PLGF, eu consigo uma taxa de detecção melhor do que o guideline atual das sociedades internacionais. E a gente comparou, isso aqui é com uma curva ROC, quanto maior a área abaixo da curva, melhor é o teste em termos de sensibilidade e especificidade. Vocês veem que em azul
a área sobre a curva ROC do teste é melhor do que o guideline do ECOG, melhor do que o guideline da NICE. Tá? Ou seja, a desculpa que esse teste é um teste chique, difícil, impossível de ser implementado no Sistema Único de Saúde, não é verdade. Eu trabalho num lugar que eu não tenho freezer e não tenho centrífuga. Me fizeram essa pergunta em alguns lugares do mundo, no sul da Ásia, quando eu já fui dar aula, e me fizeram aqui no Brasil. E a gente resolveu testar, isso a gente fez na Austrália, mas é igual em todo lugar. Se eu coletar sangue total e colocar na geladeira e depois eu dosar o S-Fleet e o PLGF. E a gente fez isso em intervalo de 1 hora até 48 horas. Vocês veem que ele é extremamente estável por 48 horas. Então eu posso coletar um tubinho de sangue, colocar numa geladeira por 48 horas e transportar isso para o laboratório e esse teste funciona da mesma forma. A gente acabou de submeter esse material para publicação. Depois desse corpo de evidência bastante substancial, veio o primeiro guideline de uma sociedade internacional que corroborou que a melhor forma de se fazer screening para pré-eclâmpsia é o screening combinado. Esse foi o guideline da ESOOG, que eu tive a honra de fazer parte, já saiu aqui a minha afiliação da USP de Ribeirão Preto. Esse guideline foi publicado em janeiro desse ano. O que esse guideline fala? Que a combinação de história materna, pressão arterial média, Doppler da artéria uterina e PLGF entre 11 e 13 semanas parece ser a maneira mais eficiente de se fazer screening para pré-eclâmpsia. Agora, no final do mês, nesse congresso em Florença, no DIP, vai ser publicado o guideline da FIGO. O guideline da FIGO, que eu também tive, não sei onde é que eu estou aqui, prazer de fazer parte, vai dizer exatamente a mesma coisa, que a melhor forma de se fazer o screening para pré-eclâmpsia é o screening combinado e que globalmente os diferentes serviços podem utilizar diferentes combinações e recomenda as afiliadas da FIGO a utilizarem o guideline. Então essa é a recomendação que vai ser feita no final do mês. Eu mencionei isso, mas é isso que é a beleza desse algoritmo. Eu posso utilizar diferentes combinações. Aqui no hospital, a gente, por apoio de pesquisa, vai utilizar o screening completo. Então, eu vou ter um aparelho de ultrassom dedicado na unidade de pesquisa clínica para fazer Doppler de artéria uterina. A gente vai ter um aparelho que mede o PAPI-A e o PLGF e vai utilizar isso para pesquisa. Eu quero implementar isso no posto de saúde de Ribeirão Preto. No momento, eu posso utilizar história materna, pressão arterial média. Isso pode ser iniciado na semana que vem, só fazer um treinamento das pessoas para utilizar isso. Aí a gente mostrou, que faz parte do projeto de pesquisa, que esse screening ele é custo efetivo, e eu vou mostrar algumas informações para vocês. Aí a gente pode pleitear, sempre muito difícil porque tem o viés político, disso ser introduzido de uma forma integral para o SUS, porque isso vai reduzir morbimortalidade materna e perinatal. Se eu tenho screening que funciona, como eu vou prevenir pré-eclâmpsia nas pacientes de alto risco? Vocês sabem, se chama Paris Study, foi publicado em 2007, uma grande meta-análise, 31 estudos, 32 mil pacientes, mostrou que a aspirina reduz 10% dos casos de pré-eclâmpsia. Não é muito legal, né? 10% é pouco. Mas vamos avaliar com mais detalhe essa meta-análise. A dose de aspirina utilizada, em 23 estudos que utilizaram aspirina, porque também na meta-análise faz parte outros antiagregantes plaquetários, foi menos de 100 miligramas por dia em 21 desses estudos. Em 20 desses 23 estudos que utilizaram a aspirina foi prescrita depois de 16 semanas. A placentação termina por volta de 18 semanas. Se eu uso uma droga que teoricamente atua na placentação e eu inicio ela depois de 20 semanas, eu vou atuar em endotélio, né, no mecanismo clássico, que é a inibição do tromboxane, antiagregante plaquetário, função anti-inflamatória endotelial, que eu vou ter os 10%.
É isso que acontece. Então, o que um pesquisador canadense chamado Emmanuel Bujold fez? Utilizando essa mesma população da meta-análise, ele resolveu dicotomizar em dois grupos. Um grupo que começou a aspirina antes de 16 semanas, na época da placentação, e um grupo que começou a aspirina depois de 16 semanas. A redução não foi de 10%, ela foi de 53%, que é extremamente diferente. Esses estudos não foram desenhados sobre isso. Eles são heterogêneos e eles têm bias. É verdade. Eles são heterogêneos e têm bias. Então, veio esse grande estudo, ensaio clínico randomizado, que é o ASPRI Trial. O grupo da Fitamentos Foundation, o professor Kipros, ganhou 7 milhões de dólares num processo competitivo da União Europeia. Naqueles mesmos 13 hospitais que eu mostrei para vocês, eles fizeram um screening combinado completo para quase 27 mil pacientes. 10% é alto risco, né? Então, 2.600 pacientes são de alto risco. 60% delas aceitaram fazer parte do estudo. E eu tive aí quase 800 pacientes tomando aspirina, um pouquinho mais de 800 pacientes com placebo. Qual que é o resultado? Confirmando a meta-análise do uso antes de 16 semanas. Tá? Redução de pré-eclâmpsia bem precoce, 89%. Pré-eclâmpsia com parto antes de 34, 82%. O mais importante, porque é o maior contingente de pessoas, né? Pré-eclâmpsia pré-termo, uma redução não de 10%, mas de 62%. Evidência A. Tá? Essa evidência não tem discussão. É a evidência mais alta que a gente tem em medicina. E uma coisa extremamente importante é o provável mecanismo para isso. A aspirina, ela não só elimina a pré-eclâmpsia pré-termo, como muito provavelmente ela muda para a direita a pré-eclâmpsia pré-termo. Então, alguns casos não vão ter pré-eclâmpsia, outros casos, ao invés de ter pré-eclâmpsia pré-termo, eles vão ter pré-eclâmpsia a termo, que a gente pode minimizar o risco materno e perinatal. Compliance é extremamente importante. A medida ela é efetiva quando os pacientes usam a medicação. Se a compliance for maior que 90%, a redução não é só 62%, é de 76%. Então, uma outra discussão, por que não dar aspirina para todo mundo? Se é uma droga que não aumenta risco, é gestacional e é extremamente barata. Por causa de compliance. Quem já teve filho, vocês conhecem os pacientes de vocês, você acha que uma mulher de 12 semanas a 36 vai tomar um comprimido branco toda santa noite se ela acha que ela não tem nada? Vocês sabem a resposta disso, né? Então, a compliance é extremamente importante. E isso já foi feito. Esse estudo já foi feito e não funciona para a população geral. Se uma paciente é alto risco pela história, eu não preciso fazer esse screening. Por que eu vou fazer esse screening? Olha só. Se uma paciente foi considerado alto risco pela NICE, tá? 10% foram considerados alto risco. E ela foi considerada alto risco pelo algoritmo combinado, 7% tiveram pré-eclâmpsia. Mas se ela foi considerada alto risco pela história e o screening combinado foi negativo, 0,5% delas tiveram pré-eclâmpsia. Ou seja, screening serve para a população geral. Eu não faço screening para subgrupo, eu faço screening para a população geral. Então, esse screening ele funciona para a população geral. E é o mesmo raciocínio com o ECOG. A paciente teve pré-eclâmpsia em gestação anterior. Essa eu não preciso fazer screening. E na amostra do ASPRI, 2% das pacientes tiveram pré-eclâmpsia em gestação anterior, 35% antes de 37 semanas. Se o screening da Fitamentos Foundation foi positivo nesse grupo, o valor preditivo negativo foi 8%. Se o screening foi negativo nessas pacientes que já teve pré-eclâmpsia anterior, 0,7% tiveram pré-eclâmpsia. Ou seja, screening funciona para a população geral. Essa é uma outra informação extremamente importante. Não aumentou efeito colateral por esses vários fatores. Ou seja, é seguro utilizar aspirina em baixa dose, começando depois de 10 semanas. Normalmente a gente faz o screening com 12 a 36 semanas. Tá?
Eu já escutei isso, incrivelmente de acadêmico bem conceituado. Eu não acredito nas coisas que o Kypros faz. Ele manipula dado. Tá? Primeiro, você tem agências regulatórias que investem para isso e a gente sabe que a gente tem que prestar contas disso. Hoje em dia, qualquer ensaio clínico randomizado que eu tenho que fazer com dinheiro público, eu tenho que ter um steering committee, que é o comitê que vai supervisionar o que eu faço. No caso do ASPRE, foi o University College London. Eu conheço bem o pessoal da Inglaterra, eles odeiam Kypros. Tá? Eles são inimigos do Kypros. Tá? Então, esse estudo foi supervisionado pelos inimigos do Kypros e foi aprovado. Quando você faz esse tipo de estudo, você tem que descrever em detalhe não só a metodologia, como toda a análise estatística. Você não pode modificar a análise estatística que foi pré-descrita. Então, o University College London recebeu todos os resultados e verificou independentemente toda a análise estatística. Então, por isso que isso é evidência A, essa evidência é incontestável. Evidência não é religião, eu sou a favor disso, ou eu sou contra isso. Eu já escutei isso também em evento científico em público. Isso é ciência. O resto é empirismo. Como a aspirina funciona? Acho que o meu grupo mostrou isso. American Journal of Pathology, a gente publicou isso. Funciona na placentação. Pré-eclâmpsia tem diferenciação de células trofoblásticas aumentadas, a aspirina diminui isso in vitro, a apoptose em pré-eclâmpsia é aumentada, a aspirina diminui, o PLGF é diminuído em pré-eclâmpsia, quando a gente colocou a aspirina in vitro, eu aumentei a expressão gênica do PLGF e a secreção da proteína PLGF, e também existe um desbalanço entre citoquinas na pré-eclâmpsia. Eu tenho mais pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. Com aspirina, eu reequilibro o balanço entre as citoquinas in vitro. Então, basicamente, a aspirina funciona na placentação e um componente pequeno da proteção endotelial. Então, provavelmente, esse é o mecanismo que a aspirina funciona. Depois do ASPRE, e esse é o guideline da ISUOG, que agora vai ser corroborado pela FIGO, claro, eu tenho nível de evidência A, que para um grupo de alto risco, a aspirina previne pré-eclâmpsia. Isso é custo-efetivo? Dados do ASPRE, tá? Isso aqui é utilização de UTI neonatal. Em azul, grupo placebo, em vermelho, grupo aspirina. 68% de redução de UTI neonatal. Tá? Quanto custa a UTI neonatal? O professor Felipe deve saber. Mais de R$1.000 por dia, né? Então, eu poupo mais de R$1.000 por dia a cada dia que eu não utilizar UTI neonatal. Claro que eu vou ter menos morte, vou ter menos alterações neurocognitivas se eu evitar a prematuridade extrema. E claro que eu vou ter menos paralisia cerebral e menos dificuldade cognitiva e dificuldade para trabalhar se eu evito a prematuridade extrema. Tá? Isso é um fato. Então, nesse estudo que mostrou que a aspirina, o screening aspirina é custo-efetivo, não levou isso em consideração. E mesmo assim já foi custo-efetivo. Canadá. O Canadá tem quase 400 mil partos por ano. E eles gastam, usando o guideline atual, que é o mesmo guideline do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, eles gastam 24 milhões de dólares com pré-eclâmpsia por ano. Se eles introduzirem um screening completo na população canadense, claro que vai aumentar o custo, né? Eu vou fazer dobra de uterina e PLGF para todo mundo. Eles vão gastar com pré-eclâmpsia 10 milhões de dólares canadenses, 14 milhões de dólares de economia de dinheiro. Eu não estou falando de anos de qualidade de vida materno e perinatal, que é o mais importante em saúde. Já comentei isso, prescrever aspirina para todo mundo. A resposta é, ele não é efetivo na população geral. Existem estudos mostrando isso. Claro que a aderência ao tratamento ela é baixa e a gente não sabe efeito a longo termo. Se eu estou fazendo screening, eu vou prescrever aspirina para 10% da população. Se eu prescrever para todo mundo, será que isso é safe, é seguro a longo termo? Eu não sei, eu não tenho dado populacional sobre isso no momento. Eu acho que no futuro a gente deve ter esse dado.
Número necessário para fazer o screening, comparando as diferentes metodologias, e número necessário para ser tratado se eu fizer o screening e prescrever aspirina para a população de alto risco. Vocês veem que o balanço é pelo screening combinado. Tá? Então, esse é um outro fator. Perspectivas futuras, eu sei que estão com problema de tempo, mas basicamente o que eu fazia em Melbourne é testar novos marcadores na tentativa de melhorar a taxa de detecção de 75 para pré-eclâmpsia pré-termo e desenvolver marcadores que consigam predizer pré-eclâmpsia a termo. Então a gente fez uma série de publicações sobre diferentes marcadores e a gente chegou no momento na melhor taxa de detecção para pré-eclâmpsia tardia, que é utilizar a história, utilizar podocalixina, essa substância que se chama HTRA3, pressão arterial média, em vez dos 37%, 40%, 63% de taxa de detecção. Um estudo pequeno, isso tem que ser validado externamente numa população maior, mas também existem perspectivas para isso. Coisas interessantes, a gente publicou isso no BJOG ano passado. Se eu faço NIPT para uma paciente, a maioria dos nossos pacientes privados hoje fazem NIPT, 3% dos NIPTs falham. A maioria das vezes por causa da fração fetal muito baixa. Se o NIPT falha, o risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia aumenta em quase 10 vezes. Ou seja, eu tenho algum problema placentário que está secretando pouco DNA livre e isso está associado a um maior risco de pré-eclâmpsia. Também a gente publicou que pacientes com alto risco para restrição de crescimento, pré-eclâmpsia precoce, pré-eclâmpsia pré-termo, a fração fetal é diminuída e a gente também correlacionou com os outros marcadores. A fração fetal ela é indiretamente relacionada ao Doppler de uterina e pressão arterial média, diretamente relacionada ao PLGF e PAPA. Ou seja, se eu tenho uma placenta melhor, eu tenho uma maior produção de DNA fetal livre. Então, esse pode ser, eventualmente, um marcador que a gente pode utilizar nessas equações. A gente está fazendo uma série de estudos na primeira e na segunda metade da gestação e também testando vários fatores bioquímicos, alguns diferentes, e fazendo avaliação cardiovascular dessas pacientes, na tentativa de melhorar a predição. Esse estudo começou no começo desse ano, que a gente fez parte também, se chama Espresso Trial, é usar esomeprazol, que é uma droga antiemética, que diminui S-FLIT in vitro, na tentativa de prevenir pré-eclâmpsia a termo. Então, daqui 2, 3 anos, a gente vai ter o resultado desse trial. E a gente está iniciando em breve aqui no Brasil, liderado aqui por Ribeirão Preto, pelo nosso grupo, um estudo multicêntrico para validação do screening de primeiro trimestre completo para pré-eclâmpsia na população brasileira. Isso é o que a gente faz, não pensando em custo-efetividade, que tem que ser demonstrada para a nossa população. Se a paciente vem fazer NIPT com 10 ou 11 semanas, a gente também coleta sangue para os marcadores bioquímicos, incluindo PLGF. Se a paciente vem para o screening combinado, a gente também dosa PLGF. A paciente retorna com 12, 13 semanas. Eu avalio morfologia, translucência e os outros marcadores biofísicos de pressão e calculo esse risco para todo mundo. Então, é isso que a gente fez em mais de 40 mil pacientes no meu ex-serviço. Então, terminando, eu acho que é muito claro com as evidências que eu mostrei para vocês que a estratégia atual não funciona. 40% taxa de detecção, para a população de alto risco, a aspirina é prescrita em 20% dessas pacientes, não diminui mortalidade materna no Brasil. Isso está provado, é evidência. Tem um corpo de evidência muito forte mostrando que o screening combinado é melhor e as diferentes combinações que eu vou adequar com o serviço que eu vou trabalhar. Pelo menos eu tenho que utilizar a história e a pressão arterial média, que é de graça. Se possível, eu posso utilizar a Doppler de uterina e o PLGF. Tenho guidelines de sociedades robustas, do ISUOG e agora o guideline da FIGO, corroborando essa estratégia. E claramente a aspirina previne pré-eclâmpsia num grupo de alto risco. E eu não tenho dúvida, com esse corpo de evidência, nesse momento, é tempo de implementar o teste. Não tem mais que ficar discutindo.
né? A gente tem, todo dia vocês veem isso na nossa enfermaria, na nossa UTI neonatal, complicações sérias de pré-eclâmpsia maternas e prematuridade extrema com complicações perinatais. E a gente tem que mudar isso e eu vou terminar minha apresentação com um desafio para vocês. Esse é o hospital do meu amigo John Haidt de Sydney, igual ao nosso, 1.500 partos por ano. O que o John fez? Ele validou o screening em 3.000 pacientes e ele não prescreveu aspirina para o grupo de alto risco. Depois disso, em quase 3.000 pacientes, 2.700, ele fez o screening e ele prescreveu aspirina. Olha o que aconteceu no hospital dele. Sem aspirina, 71 casos de pré-eclâmpsia contra 38. 2,3% contra 1,4%. Redução. Pré-eclâmpsia pré-termo, 25 sem aspirina, 10 com aspirina. 0,8 para 0,4. Pré-eclâmpsia precoce, parto antes de 34 semanas. 12 casos, 1 caso, 0,4% contra 0,04%. Agora vocês me perguntam, o que o hospital do John Haidt tem de diferente do nosso? Nada. Zero. É igual ao nosso. Nós temos bons aparelhos de ultrassom, pessoas capazes de fazer ultrassom, a gente tem uma boa enfermaria, tem uma boa UTI neonatal, então ele não tem nada de melhor ou pior do que o nosso hospital. Então esse é o desafio que eu lanço para vocês, que é tempo da gente introduzir esse screening e melhorar os resultados maternos e perinatais para os nossos pacientes. Obrigado.